Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos avançados em programação. Nesta aula, a gente vai começar a falar sobre os padrões comportamentais. Pelo próprio nome, padrão comportamental refere-se exatamente ao comportamento dos objetos, não somente relacionado à construção. Os outros padrões eram voltados mais para a parte de construção, né, ou seja, de criação, e a parte estrutural. A gente vai falar agora da parte do comportamental do objeto. A gente não vai falar especialmente do processo de criação, mas como esses objetos se comportam. Existem vários padrões de projetos nessa natureza de ordem, me chamam de ordem comportamental. Eu vou explicar alguns deles, na verdade, quase todos, mas eu vou compartilhar aqui com vocês uma guia que é do site para a gente ter uma noção da parte relacionada ao conteúdo, certo? Existem cerca de 8 padrões de projetos relacionados a padrões comportamentais. A gente vai ver cada um deles no decorrer do resto da disciplina, desse curso. Então, tem um padrão aqui, Chain of Responsibility, Memento, Command, Iterator, Observer, State, Strategy e Template Method. Ou seja, esses 8 padrões a gente vai ver com mais calma, detalhadamente. E todos eles referem-se à parte de acoplamento. Eles todos querem reduzir também a questão do acoplamento, ter uma melhor legibilidade do código, mostrando também a parte de comportamentos relacionados a cada um dos objetos. Bem, o primeiro padrão que nós iremos ver é o padrão Chain of Responsibility. Nesse caso, que é o começo da nossa aula. Então, vou compartilhar com vocês exatamente esse padrão. Pode ser considerado como um padrão de chain mesmo, ou chain of responsibility. Esse padrão em si, aqui a observação da figura é realmente um referencial ao outro, é como se fosse realmente um processo de acolhimento, na verdade, em que eu vou dar a responsabilidade a um próximo objeto, nesse caso, um próximo iteração da nossa aplicação. Em alguns exemplos, como a gente vai citar no decorrer da aula, ele refere-se exatamente ao aspecto parecido com a parte que quem pagou aí programação, linguagem de programação, uma parte de utilizando ponteiros, né? Na verdade, ele aponta para um próximo elemento que tem responsabilidade. E também ele usa um conceito, esse padrão também de recursividade, na questão de verificar atribuições dos métodos principais. A gente vai ver isso no decorrer da aula, certo? Mas a principal característica dele é atribuir uma função a um outro objeto ou a uma outra situação relacionada, certo? Então, nós vamos ver aqui, apresentar um problema geral com esse padrão, em seguida, apresentar uma solução utilizando o Chain of Responsibility método, e também nós iremos fazer aqui uma aplicação como pode ser criada juntando peças atômicas nesse caso, né? A gente vai mostrar também esse processo. Bem, a questão do problema geral é exatamente esse, né? Quais são os principais problemas que podem acontecer para se aplicar esse método? Como é que eu posso evitar o acoplamento entre um remetente de uma solicitação e de um receptor? É possível que, em algumas situações, nós possamos ter aí o problema na parte de acoplamento entre um objeto remetente e um objeto receptor. Isso pode ser feito através de utilizando o Chain of Responsibility, onde eu posso transferir a responsabilidade para um outro objeto, certo? Transferir não outro objeto, mas sim atribuir a uma outra função dentro do programa. A gente vai ver que é possível fazer isso, certo? Como é permitido que mais de um objeto possa atender a alguma requisição. Então, a gente vai ver como é que a gente pode resolver esses problemas. Primeiramente, a gente faz o quê? A gente vai definir uma cadeia de objetos onde cada um poderá responder àquela solicitação ou enviar para um próximo objeto tratado. Então, ao invés, por exemplo, de criar um programa principal com outra mesmo, uma outra classe, por exemplo, com várias condicionais, por exemplo, if else, a gente atribui uma cadeia realmente de responsabilidades. Por exemplo, a gente vai usar um exemplo bem simples para vocês entenderem realmente essa prática de uma parte de aplicação utilizando exatamente por exemplo, um caixa, por exemplo, que a gente pega um montante de um dinheiro, por exemplo, e verifica quais notas são possíveis de serem divididas esse valor que a gente quer retirar do caixa, por exemplo, certo? Então, a gente pode aplicar essa cadeia de responsabilidades. Por exemplo, em um determinado momento, ele só vai emitir notas de R$50, ou de R$100, ou de R$200, nesse caso.
ou até mesmo notas mais baixas, por exemplo, não de 25, mas de R$ 20, tem, né, 20, tem de 10 e tem de 5, né, por exemplo. Então, a gente pode ver exatamente essa atribuição, atribuindo através de uma cadeia. Como a própria figura que eu mostrei para lá, é uma sequência realmente de cadeias, de objetos, que vai determinar exatamente a qual solicitação ele vai realizar. Tipo, no momento X, a cédula de R$ 200 vai ser responsável por pegar esse montante. No outro momento, o restante que sobra aqui nesse caso, o restante vai fazer com que atribuímos a outra responsabilidade a outra nota, por exemplo, uma nota de R$ 100 ou uma nota de R$ 50, por exemplo, certo? Então, é possível fazer isso, atribuir funções, nesse caso, a uma cadeia de objetos responsáveis por isso. Então, eu vou pegar a responsabilidade do programa principal e transferir essa responsabilidade para outros objetos, certo? Então, faz a solicitação. Quem faz a solicitação não precisa saber o tamanho da cadeia, exatamente isso, ou mesmo como ou por quem ela será resolvida. Ele só quer apenas resolver o problema. Então, o programa cliente ele vai ter acesso diretamente a essa cadeia, porém, ele não quer saber exatamente a que objeto ele está atribuindo essa função. Então, essa função ela vai ser atribuída com essa cadeia de objetos que é gerada do nosso programa, certo? Então, o Chain of Responsibility Method, ele tem como objetivo principal evitar o acoplamento do remetente de uma requisição do seu destinatário ao dar a mais de um objeto a chance de servir a requisição. Então, posso, por exemplo, evitar o acoplamento de uma solicitação de uma tarefa a um determinado objeto e eu posso dividir essa responsabilidade entre os remetentes. Nesse caso, dividir a responsabilidade entre os objetos, criando, assim, uma cadeia de objetos que vai resolver esse problema, certo? Então, a gente vai evitar criar um programa, por exemplo, cheio de, por exemplo, de if e else, nesse caso, a gente vai ver que exatamente é possível através do encadeamento, né, do próximo objeto que vai fazer exatamente resolver esse problema, certo? Então, ele compõe os objetos em uma cascata e passa a requisição pela corrente, nesse caso, através do método, né, que aponta para o próximo objeto, que aponta para o próximo objeto, verificando se esse objeto é responsável por fazer aquela atribuição naquele momento, certo? Até que um objeto ele vai servir a condição. Bem, a gente vai usar aqui um exemplo, utilizando exatamente o contexto de um saque, né, através de um caixa eletrônico, e aí, nesse caso, a gente vai fazer exatamente a seguinte situação. Ele vai usar um dispenser, nesse caso, através de um método de retirada de um valor. Isso aqui é utilizando antes do padrão, certo? Eu percebo que, por exemplo, se a gente não utilizasse um padrão aqui, o programa cliente iria precisar consultar uma classe chamada dispenser, ou até mesmo de sacar, né, por exemplo, e teria um método aí, que é exatamente esse método aqui, que é basicamente que eles retiram ou sacam o valor com base numa contínua, né, nesse caso como parâmetro. E perceba que nesse caso o programa cliente ele vai ter, ou até mesmo esse programa aqui, ele vai ter uma sequência de condicionais, por exemplo, aqui está como padrão para o dólar americano, né, nesse caso tem $100, $50, $10 e $1. Nesse caso não tem notas de 2, nem de 20 lá, e também não tem notas de 200, por exemplo, mas se fosse aplicar, por exemplo, no Brasil, seria basicamente similar, certo? Então, percebe-se que no caixa, por exemplo, você fornece uma quantia, que essa quantia tenha lá no caixa, ele vai me dar exatamente aquela opção de escolher as notas que tem, tipo, retire esse dinheiro com 5 notas de 200 e 2 notas de R$ 20, por exemplo, se for o caso, uma quantia respectiva. E vai me dar outro exemplo também de situação, então você escolhe com base na opção que você desejar, você não quer notas de R$ 200, e sim notas de 100 ou até mesmo de R$ 50, por exemplo, certo? Aqui seria a aplicação do antes, nesse caso. Então, nós percebemos que, por exemplo, antes do padrão, atribuímos vários condicionais, nesse caso if, e a gente segmentiza, nesse caso, a situação dessa seguinte forma. É interessante falar sempre, quando a gente fala de padrões de projeto, que depende muito da situação em que você está aplicando. Se às vezes o problema é tão simples que uma condicional dessa vai resolver. Às vezes não precisa complicar mais a situação do código. Então, e não é que toda vez que tiver um sistema de escolha de condicionais, deve-se atribuir um chain of responsibility. Não, depende da situação. Por exemplo, o caixa de um banco, ele funciona perfeitamente porque a complexidade é maior, certo? Se a gente for usar agora exatamente aplicando o padrão, ele funciona da seguinte forma, a gente cria, aqui está como se fosse
ou classes, mas aí fica um pouco, até mesmo superlotada, a gente não vai fazer isso. Né? Por exemplo, vamos supor que a gente tinha um bill, ou seja, uma nota de R$ 1 distanciada, uma nota de R$ 10, uma nota de 5, de US$ 50, na verdade, a nota de US$ 100 distanciados. Então, eu tenho cada uma das instâncias aqui atribuídas que eu posso fazer, executar aqui na nossa classe bill, nesse caso, ou classe de notas, nesse caso, né? E ela vai ter algo que refere-se a ela mesma, né, que a gente vai utilizar a questão da recursividade, que ele vai executar um método aqui a partir do momento em que aquela nota está sendo solicitada, por exemplo, pega o montante e verifica qual é a opção que vai dar justamente pela divisão da nota, por exemplo, ele vai pegar, comparar, ele começa a corrente através de 100, 500, 50, depois 10 e 1, por exemplo, e aí, por exemplo, se a gente pega um valor que é maior do que R$ 100, do que US$ 100, por exemplo, ela vai ser instanciada através desse objeto. Esse objeto é instanciado naquele momento, e naquele momento esse objeto aqui resolve aquela situação até um certo momento. Depois eu jogo essa responsabilidade para outra pessoa, caso, por exemplo, o restante aqui do valor retido tenha, por exemplo, seja menor do que R$ 100. Aí ele vai para um novo share, ou seja, uma nova opção aqui de objeto que vai resolver esse problema naquele exato momento, certo? E aí tem exatamente aqui o dispenser, share bill, com o valor, ele retira um valor através das notas e ele executa exatamente com base na instância do objeto, certo? Aquele objeto está devido à responsabilidade naquele momento. Bem, então eu vou apresentar para vocês agora a parte relacionada à questão aí eu vou executar para vocês exatamente o código, eu vou parar de compartilhar aqui para vocês e compartilhar justamente a guia, no caso que está o NetBeans, né? Nesse caso, a janela. Então, está aqui o NetBeans, então vou compartilhar com vocês aqui. Eu criei justamente já o chain antes do padrão e depois do padrão, certo? Então, vou mostrar primeiro antes. Eu criei aqui um chain antes, né? Um objeto, nesse caso, um projeto. E tem aqui duas classes, que é o sacar e o cliente. A classe sacar, percebe-se que nesse caso, então, não precisamos criar um construtor, isso aqui é antes do padrão, certo? Então, eu não criei um construtor, apenas fiz um método sacar, que pega um valor, e a partir desse valor, a gente recebe através de um valor de retiro, né, ou valor de referência, com base no parâmetro que recebeu, que é o valor. Então, ele está calculando aqui as notas definidas para o valor que foi solicitado. Se o valor for maior ou igual a 50, se esse valor, no caso do restante, nesse caso, for maior ou igual a 50, o que vai acontecer? Notas recebe valor de referência dividido por 50. Aí, se for maior ou igual, ele vai poder dividir realmente por 50 e vai ver quantas notas é possível de serem solicitadas, com base, nesse caso, do montante, nesse caso, o valor que é atribuído. Então, aqui, vamos supor que tenha exatamente 4 notas, vamos supor que a peça solicita, na verdade, R$ 230. Então, ele vai me dar 4 notas de 50 e o restante da soma, que vai ser, no caso, 230, nesse caso, é 230, então R$ 30 ele vai para a segunda condição, porque, nesse caso, ele não resolve com esse primeiro momento aqui, certo? Então, ele vai imprimir, por exemplo, quantas notas são exibidas através, por exemplo, de um montante de R$ 230, ou seja, 4 notas de R$ 50, e em sequência ele vai me dar 3 notas, por exemplo, de R$ 10, certo? Então, ele vai cair nessa segunda condição aqui, né? Perceba que nós temos um valor de referência. E no programa cliente, nesse caso, um client, ele tem justamente um caixa que recebe esse método, nesse caso, essa classe sacar, recebe no sacar, então ele está atribuindo valores exatamente ao caixa, mas podia exatamente, tudo isso aqui está dentro do programa cliente, mas eu quis evitar o acoplamento já aqui no programa, sem utilizar o padrão, certo? Aqui está menos acoplado possível. Então, percebe-se que nesse caso não usa o Chain of Responsibility, apenas uma estrutura de if e else, nesse caso, né? Só um if, na verdade, aqui, né? Bem, então ele utiliza um caixa e vai sacar dois valores, que é R$ 230, e sacar o valor de R$ 66. Então, se eu executar aqui para vocês, então ele vai definir aqui $230, 4 notas de $50, restante aqui, no caso, restou $30, depois esses 30 dólares, na verdade, foi dividido, na verdade, em 3 notas de $10.
Como não registrou nada, então exatamente não exibe mais nenhuma outra informação, né? No caso, ele divide a responsabilidade para dois objetos que foram criados. Na verdade, ainda não, né? Porque aqui ele está apenas utilizando a própria lógica. Se bem que esse programa em si é bem simples, mas poderia ter feito utilizando outros comportamentos. Nesse caso, a gente vai ver que é possível atribuir comportamentos relacionados a notas. Eu trouxe um exemplo simples para que vocês consigam compreender realmente o padrão. Eu poderia ter dois objetos aqui, um para resolver esse problema exatamente nesse exato momento, depois outro para definir aqui, resolver no momento que compete a ele. No outro exemplo, eu coloquei aqui calculando notas definidas para $60. Então, ele percebe que, por exemplo, ele trouxe aqui uma nota de $50 com R$16, $16 restante, depois uma nota aqui de $10 com $6 restantes, por fim, 6 notas de $1 com 0 restante. Então, percebe-se que a gente consegue resolver o problema, mas tem um alto poder de acoplamento, na verdade, aqui, com a questão da situação que é solicitada, nesse caso, na forma como foi programada. Eu vou fechar aqui para a gente mostrar para vocês aqui exatamente o programa com aplicação depois do método, certo? Para ele que abriu aqui um programa. Vamos lá. Aqui eu vou exatamente mostrar para vocês o chain depois, que aí eu vou mostrar o modelo. Eu também usei dois, no caso, usei o modelo, eu nem fiz o cliente, né? Aqui eu fiz só apenas os notas. Eu faço com vocês aqui, caso sacar. Então, olha só. Eu tenho exatamente na verdade, uma classe, né, no modelo chamado notas, que recebe um valor e um próximo. Perceba que nesse caso é como se você observar, que é basicamente você está trabalhando com listas, nesse caso, utilizando listas dinâmicas. Né? Percebe-se que eu tenho exatamente um valor e então um próximo que é do tipo notas, ou seja, notas no caso próximo do tipo notas. Então, eu estou pegando exatamente um valor e apontando aí para um próximo valor, nesse caso, uma próxima nota, né? Nesse caso. Eu criei um construtor aqui, que é public notas, né? Que recebe como parâmetro um valor. Então, this valor, nesse caso, recebe o valor. E aí, tenho também um outro construtor. Eu tenho dois construtores. Então, uma sobrecarga de construtor aqui, porque eu posso fazer de duas formas. Eu posso simplesmente criar uma nota com base nesse valor e também criar exatamente atribuir notas, nesse caso, no programa cliente, pegando exatamente o valor e também um próximo, nesse caso, valor e um próximo notas. Eu posso criar exatamente notas, vamos supor que eu queira criar uma nota de R$200, uma nota como aconteceu agora, né, recentemente. Então, a gente usaria exatamente esse notas, que apontaria para a nota de R$100, por exemplo, vamos supor, certo? Então, diz valor recebe valor e diz próximo recebe próximo. Eu tenho dois métodos aqui que usa exatamente o chain responsibility, que é o set próximo. Esse aqui é o principal, porque ele vai apontar para a próxima nota. Por exemplo, ele recebe uma nota e aí ele vai apontar, diz próximo recebe exatamente uma nota que recebe o parâmetro. Por exemplo, se eu quero instanciar uma nota de R$50, uma nota de 20, por exemplo, então ele seta para o próximo, por exemplo, certo? E o executar, ele é aquele que funciona através da recursividade, que aí, nesse caso, por exemplo, a gente usa para o caso mais simples, nesse caso, para o primeiro caso, se o valor recorrido, nesse caso, o valor que foi solicitado for maior do que o valor, maior ou igual, nesse caso, o que vai acontecer, a gente vai pegar as notas e essa nota é atualizada com base no valor de retido dividido pelo valor. E o valor, aqui a gente usa aquele modelo, né, que é o processamento de dígitos, né, nesse caso, eu vou ter exatamente aqui, divido primeiro, ele vai me dar exatamente a divisão exata dos valores de notas, por exemplo, se fosse 230, nesse caso, o exemplo que eu dei, né, 230, e a nota fosse de R$50, por exemplo, então ele vai exibir exatamente 4 notas de 200 e vai restar aqui, para a gente pegar exatamente o resto, a divisão, a gente usa o módulo. Então, valor de referência, módulo, recebe o valor. Então, ele pega exatamente o valor da divisão exatamente aqui, certo? E ele vai imprimir exatamente as notas com base nas notas restantes, notas, valor de referência.
E aí, se esse valor de retiro for igual a zero, significa dizer que ele retorna exatamente o valor. Nesse caso, retorna justamente esse CIC auto-PXLN. Caso contrário, por exemplo, se o próximo for diferente do nulo, então vai dizer o quê? O próximo, ele ponto executa exatamente por valor de referência. Então, primeiramente, se o valor for igual ao valor solicitado, por exemplo, for maior ou igual, a gente consegue dividir esse valor de referência, para 230, eu consigo dividir por 200, ou por 50, vamos supor, para a gente ter 4 notas de R$50. Resta 30. 30 dá para dividir por 50? Não. Então, e esse valor de referência 30 é igual a zero? Não. Então, a gente vai para o próximo, que aponta se esse próximo for diferente de novo, significa dizer que realmente existe uma outra nota que dá para fazer exatamente e executar esse método. Então, se o próximo for diferente de novo, significa dizer que o próximo executa com base no valor de referência. Então, ele vai executar novamente isso aqui, vai rodar novamente esse if. Aí, ao invés de usar exatamente o valor de R$50, como ele está apontando para o próximo, ele vai apontar para a nota mais próxima, que seria, vamos supor, a nota de $10 nesse caso, né, que a gente está usando dólares. Então, sobra 30. 30 é maior ou igual a 10, por exemplo? Então ele vai executar até que o valor de referência seja igual a zero. Então, no exemplo que eu estou dando, vai dar igual a zero, então ele retorna justamente isso aqui, certo? Então, esse aqui é notas, e aí percebe que o sacar, eu criei exatamente aqui um chain, nesse caso, olha só, que é justamente o poder de escolha, eu criei justamente uma corrente, né, por exemplo, e aí, nesse caso, essa corrente é do tipo notas, eu tenho exatamente aqui a construção, através do construtor sacar, eu estou pegando exatamente aqui, criando, na verdade, aqui uma corrente que recebe new notas, e aí, como a gente usou dois tipos de construtores, tem esse construtor aqui que recebe exatamente o valor e notas que aponta para o próximo. Então, eu fiz usando exatamente isso. Nesse caso, criei aqui uma nota de 100 e um new notas, ou seja, ele pega um valor, né, que é justamente o valor da nota, e um new notas, eu posso justamente criar aqui um new notas com base nessa questão da corrente. Então, new notas de 50, new notas de 20, new notas de 10, até chegar a new notas de 1, que aí, nesse caso, ele pegou o construtor utilizando exatamente esse construtor aqui, certo? Então, eu tenho exatamente a corrente de 100, 50, 25, 10, 5 ou 1. Se eu quisesse adicionar uma nova nota aqui, aí eu ia aumentar a nota aqui, nesse caso 200, que aponta para notas, como aconteceu exatamente a utilização da nova nota do Brasil, que esse caso seria R$200, certo? E aqui, nesse outro método, nesse caso, esse outro construtor, ele usa, aqui a gente pode usar, essa recência não foi de erro, mas sim, realmente é possível fazer isso, principalmente com o Java 8, né, com a nova atualização, você consegue percorrer todo o nosso chain aqui, nesse caso, ele percorre todas as notas através de um for. Por exemplo, aqui ele usa um for em que nós temos um index que começa em 0 e vai até notas.length, com base nessas notas, né, nesse caso que a gente criou, né, length, e -1 nesse caso. E aí, nesse caso, o chain, ele pega exatamente, ele inicia com as notas começando em 0, e aí ele vai incrementando, por exemplo, por for, você percebe que ele começa com notas atuais, ele é um tipo notas, e ele recebe exatamente notas na posição I, ou seja, na posição do index. E aí sempre ele pega exatamente a posição do index, nesse caso do índice, e também a nova atual aponta para um próximo elemento, caso fosse necessário. Então, a gente usa exatamente isso, certo? E aí, nesse caso, tem um método aqui, que é o sacar, que ele utiliza exatamente aqui um valor com base na execução, no valor que a gente quer sacar, e ele usa um chain .executar, que é aquele método aqui, nesse caso, é só de executar exatamente com base nisso aqui, certo? Então, esse aqui é o principal método, que é exatamente um chain que executa esse valor com base no valor de referência. Então, a gente vai solicitando e vai fazendo isso, certo? Eu vou pegar o mesmo programa cliente aqui do outro, e a gente vai fazer para o outro, certo? Então, eu vou fazer aqui exatamente no projeto. Vou criar aqui uma pasta chamada cliente. Vou finalizar e vou fazer exatamente a mesma situação. Eu acredito que seja a mesma coisa, se não me engano. Aqui, o cliente. Vou finalizar aqui e, em sequência,
Eu vou copiar a mesma coisa que está lá, executar aqui daqui a pouco. Vai funcionar. Deixa eu só ele pedir para importar um modelo de sacar. Olha só, nesse caso, como nós temos exatamente no nosso programa, depois da aplicação do método, eu só usei o sacar. E o sacar refere-se a notas. Nesse caso, ele usa as notas, né, private notas. Como está na mesma pasta, nesse caso, a gente não precisou importar a pasta, né? Olha só, está na mesma pasta do modelo. Já aqui eu preciso importar o modelo do sacar, né, nesse caso. Então, eu vou fazer essa mesma situação, vou executar aqui para vocês. Peraí ainda. Olha só. Nesse caso, eu solicitei aqui a mesma coisa, ele vai funcionar da mesma estrutura, só que aí o que aconteceu aqui? Eu fiz utilizando exatamente o padrão. Perceba que vai ter, se eu pegar o cliente, esse outro cliente aqui, e executar, ele deu 4 notas de 50, é porque como a gente fez um padrão diferente, né, nesse caso. Aqui a gente colocou as notas aqui no sacar, notas de 100, de 50, de 25, acho que lá só tinha 50. Se eu só pegar aqui as notas de 50, vou começar com 50, tá? Do jeito como a gente fez o da outra, né? Então, 50, 1000 notas, acho que não tinha de 20. Deixa eu pegar aqui como é que estava, prêmio. Só tinha notas de 50, 10 e 1, né? Então, o prêmio aqui no caso seria 50, 10, recebe 1000 notas 1, pronto. Então, deixa eu só ver aqui, está fechando. Esse aqui fecha essa aqui fecha essa. Pronto. Ele vai fazer a mesma coisa, estou chamando aqui esse sacar, então vai executar para vocês exatamente, olha só, 4 notas esse aqui foi o do modelo antigo, né? Olha só, 4 notas de R$50, restando 30, depois 3 notas de $10, na verdade, igual a 0, e o outro é uma nota de $50, uma nota de $10 e 6 notas de $1. Eu vou fazer exatamente para o outro, olha só, eu vou executar o outro, que é justamente utilizando o modelo, o padrão. Ele vai dar exatamente a mesma resposta, porém está utilizando aqui a responsabilidade de objetos. Então, onde é que está acontecendo exatamente, realmente, o padrão? É na classe, eu vou olhar aqui a notas, é exatamente aqui no executar, ele seta o próximo aqui, e também no sacar aqui nesse método sacar, certo? Então, esse aqui é onde está realmente funcionando para esse exemplo o Chain of Responsibility. Ele, através da corrente, ele atribui exatamente aqui essa corrente formada com 3 objetos. Eu estou criando exatamente o objeto 50, o objeto 10 e o objeto 1. Ou seja, eu tenho 3 objetos que está dividindo a responsabilidade de sacar um dinheiro, por exemplo, com o método sacar através do chain.executar. Então, eu executo com base nesse chain, e aí com base nesse chain, uma corrente, nesse caso, é como se fosse um vetor realmente de notas, e notas tem exatamente esse método executar, que faz exatamente isso, de verificar através da forma como a gente construiu notas aqui, ele tem exatamente o próximo, e também ele aponta, utilizando a estrutura de ponteiros, na verdade, e também utiliza um pouco da recursividade, porque ele verifica através das opções para o problema que a gente está trabalhando aqui, certo? Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula.